Amém. Queridos, eu quero trazer uma reflexão com vocês nesse dia de ceia. Eu sei que todo mundo tem os seus problemas, tem as suas crises, e muitas vezes a gente se questiona por que não está resolvendo algumas coisas. Quem que tem algum assunto uma pendência na vida que tem que resolver? Diz amém aí, deixa eu ver. Todo mundo tem, né? Só que a grande questão é, por que algumas coisas se resolvem, outras não se resolvem? Eu queria abordar alguns pontos e trazer aqui alguns versículos bíblicos que nos mostram como é que Deus age. Porque às vezes nós não temos favor de Deus porque nós oramos errado ou agimos de maneira errada diante do Senhor. E é tão simples, nós temos a tendência de caminhar o percurso mais difícil, o percurso mais complicado, não é? E não vivemos a simplicidade da fé, porque a fé é simples. Fala para o irmão, e a fé é simples. A fé é simples, a fé não é complicada. Nós é que somos complicados e resistimos à fé, resistimos a crer em algo possível por Deus, como se nós fôssemos responsáveis por resolver o que nós não podemos resolver. Quando eu vejo, quando eu analiso, quando eu me analiso, que eu falar de mim é mais fácil do que falar dos outros, né? Quando eu me analiso sem fé, é porque no fundo, eu queria ter resolvido aquilo, e encontrei em mim a ausência de capacidade para resolver. Então, não é porque eu não tenho fé em Deus, é porque eu estava ligando a minha capacidade de fazer alguma coisa na fé. É óbvio que eu não vou ter fé, porque no fundo eu sei quem eu sou, eu sei as minhas falhas, eu sei o que falta em mim, é impossível ter fé assim. Agora, se eu tenho uma fé onde eu posso e consigo depositar a ação de um milagre 100% em Deus, me excluindo completamente do milagre, eu entendo que dessa maneira, nessa fórmula, é simples executar a fé. Quando eu tenho dificuldade é porque eu estou me incluindo no processo. Eu quero ser voluntário, eu quero que a minha mão faça alguma coisinha, eu quero um pedacinho do protagonismo. Fala assim, está amarrado. O problema da igreja de hoje é querer ter um pedacinho do papel do protagonista. Se você conseguir deixar essa parte da sua vaidade anulada, você vai ter muito favor de Deus. Sabia disso? Fala para o teu irmão aí. Esquece o papel principal. Seja coadjuvante eterno, falar para ele. Você tem que ser figurante, nem coadjuvante, figurante. Eu lembro que eu cheguei em Portugal, a vida foi difícil, muitos anos. E eu era pago para bater palma nos auditórios. Quem aqui já foi pago? Fala a verdade, quem foi pago para bater palma aqui? Só eu que paguei esse mico? Pagavam bem, cara. Eu fiz figuração em Morangos com Açúcar. Eu fiz figuração nos Malucos do Riso. Quem lembra do Malucos do Riso? Na roulotte. Eu fiquei na roulotte comendo tremoços. Para ganhar quarentão. Para ficar na roulotte comendo tremoços. Eu fiquei. Então, figuração, cara, ninguém sabe quem você é, só vê, mas tem lá os figurantes, sabe? A igreja é isso, então nós temos que ser bons figurantes no reino de Deus. Pare de querer ser protagonista, de querer aparecer no grande ecrã. Não tem como você crescer assim. O favor de Deus não vai te alcançar, porque se Ele te alcançar assim, Ele vai validar o seu comportamento, está entendendo? Se Deus agir dessa maneira, Ele está validando o seu comportamento e o padrão, e um padrão errado, que alguém vai querer repetir de você. Agora, se Ele encontrar em você o padrão certo, meu amigo, vai ter favor, vai ter... Porque Deus quer, Deus pode, Deus é infinito, não tem nada que Ele não possa te dar, a não ser o que vai te estragar, isso aí Ele não pode te dar. Mas se Ele pode te dar e glorificar o nome dEle com a sua vida, Ele vai fazer em abundância. Eu quero ouvir um amém. Eu quero que você celebre com isso, com um aplauso ao Senhor, celebre. E vou orar para o som conseguir tirar esse eco horrível que está me incomodando aqui, que eu não reclamo do som, hein, mas está difícil aqui hoje. Queridos, eu quero fazer com vocês hoje aqui um paralelo, queria muita sua atenção para você não perder o fio da meada, né? Que eu vou trazer aqui um assunto bem prático para depois entrar na questão espiritual. Na semana passada, nós falamos sobre, eu dei o título de Protocolo Romanos 12, né? Só que eu não falei sobre Romanos 12, eu peguei o exemplo de Paulo em Romanos 12, onde ele tenta, ele sintetiza em Romanos 12, como é que Deus trabalha na transformação do homem, mas o texto base foi
a passagem quando Jesus vem sobre as águas e chama Pedro para andar com ele. Quem estava aqui nesse culto? Depois, se você não ouviu, eu te desafio a ouvir esse culto, porque essa palavra vai fazer falta na sua vida, de verdade. Ouça essa ministração que eu não posso repetir. E uma frase que eu falei aqui, e que eu quero hoje discorrer bastante esse assunto no culto, tem a ver com a forma como que Deus orquestra esse milagre. A forma como Deus, como Jesus, ele comanda a Pedro para tornar possível Pedro andar sobre as águas. Quando Jesus fala assim, vem, Jesus, ele não tinha um propósito de afogar Pedro, né? Não tinha propósito de envergonhar Pedro, mas sim que ele pudesse fazer a mesma coisa que ele estava fazendo. E eu pontuei o seguinte: quando Jesus dá uma ordem para você, todo o resto tem que dar o seu jeito para que aquilo aconteça. Essa foi a minha frase. E foi o que aconteceu, porque você não vê em hora alguma no texto Jesus dá um comando no mar, dá um comando na água. Nós não sabemos se o mar ficou sólido ou se Pedro ficou mais leve. As duas coisas podem ter acontecido, não é? Peso de papel, e ficou, e andou. Eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus não deu ordem à matéria, Ele deu ordem para quem? Fala assim, para Pedro. Quando Deus encontra um coração, quando Deus libera uma voz de comando para alguém, todo o ambiente tem que dar o seu jeito, tem que dar a sua maneira de fazer aquela ordem acontecer. Estão me entendendo? E eu quero te mostrar isso hoje, que nós estamos muitas vezes gastando tempo esperando e orando para Deus intervir na matéria, intervir no dinheiro, intervir na doença, intervir na libertação, intervir em algo externo. Eu vou te provar isso hoje, que não tem na Bíblia, ou raras exceções, milagres onde Deus intervém direto na matéria. Ele sempre comanda para o homem. Ele dá uma ordem, ele dá uma missão. Quando a missão encontra o homem, tudo que está em volta tem que vir de encontro a ele, tem que dar o seu jeito. Fala assim comigo: universo, dê o seu jeito, mas eu quero cumprir o propósito de Deus para a minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós temos que entender isso. A morte, fala em Provérbios, a morte e a vida vêm da boca. O que eu falo revela o que está no meu coração, a minha fé. Então eu tenho que saber orar, profetizar, dar comando para o mundo espiritual, porque Deus ele configurou o mundo para funcionar assim, tá? E o título que eu pus hoje na palavra, para a gente poder introduzir, é Jesus, a pedra de Roseta. Eu gosto muito desse paralelo. Quem que sabe o que é a pedra de Roseta? Quem conhece isso aqui? Deixa eu ver. Poucas pessoas, só uma pessoa, então eu vou ter que explicar um pouquinho. Põe aqui a imagem para vocês verem aqui. Essa pedra está no Museu de Londres, tá? Eu já estive lá visitando. É uma pedra muito importante para a humanidade. Por quê? O que é a pedra de Roseta? Antigamente tinha os hieroglifos, tinha o grego antigo, tá? E havia uma lacuna muito grande entre o hieroglifo antigo e o alfabeto ainda antigo, só que não tão antigo como esse outro hieroglifo que existia. Eram 3 idiomas. E não se conseguia traduzir, não se conseguia chegar até aquelas traduções, os textos super antigos, os decretos que eram em pedra, né? Às vezes tinham textos, decretos enormes em pedra gravados, e ninguém conseguia encontrar o significado, porque a distância entre o idioma antigo e o mais antigo ainda era muito grande. Até que um dia encontraram isso aqui, ó, pedra de Roseta. Nela está em 3 idiomas, grego antigo, mais 2 idiomas, muito antigo, e o que eles entendiam da pedra descodificou os idiomas mais antigos ainda. E aí nasceram os intérpretes para idiomas super arcaicos e super antigos. Mas sem a pedra de Roseta, que foi a chave, ela é dada na história, até quem estuda letras, vai estudar essa matéria aqui, é obrigatório. Porque ela é o elo que liga o conhecimento do arcaico com o muito arcaico. E assim conseguiu, inclusive, traduzir muitos textos que eram intransliteráveis
no passado. Por quê? Porque a pedra de roseta existiu. Então, se eu for fazer um paralelo em relação a Jesus, esse é o melhor paralelo. Jesus, ele é a pedra de roseta espiritual. E ele mesmo diz isso quando fala que eu não vim revogar a lei. Eu vim fazer cumprir a lei e os profetas. A palavra cumprir não é no sentido de você ser um radical legalista da lei levítica. Não. Cumprir aqui é dar sentido. Se você for analisar, fazer uma exegese da palavra cumprir, ela tem o sentido literal de dar sentido a alguma coisa que não tinha sentido antes. Então, ele é a lacuna. Ele é a pedra angular que Isaías menciona, que ele é a pedra regular que foi rejeitada. Então, para entender a lei, eu preciso de Jesus. Ele é a lacuna, ele é a pedra de roseta que explica o que não era compreendido. Porque vê se faz sentido, queridos. Uma lei que é criada por Deus, reprovar o próprio Deus. Mas como assim, pastor? Como é que a lei reprova Deus? Você vai ver quantas vezes os fariseus quiseram condenar Jesus, apedrejá-lo por causa da lei que ele mesmo criou. Faz sentido isso? Sim ou não? Não faz sentido. Como é que Deus cria uma lei que aí ele se manifesta em carne? João fala, o verbo se fez carne, não é? Jesus, que estava com Deus, se fez carne. O Deus se fez carne, o Deus se encarnou. Como é que o Deus que criou a lei, que se encarnou, é reprovado pela própria lei que ele criou? Só tem uma explicação: uma má interpretação. Estão me seguindo? Ou estou embolando muito? Isso é importantíssimo entender. Você vê que não era claro, porque se fosse claro, não tinha como aquela lei reprovar o Deus encarnado que criou a própria lei. Estão me seguindo aí? Importante isso aqui, tá? Então, essa é a prova de que faltava um pedacinho, faltava um toquezinho, faltava uma clareza, uma luz diferente em relação à palavra. Aí ele vai e invoca a frase: eu não vim revogar a lei e os profetas, eu vim dar sentido a ela. A sua vida, a sua morte, a sua ressurreição preenche as lacunas. Um estudioso que foi canonizado pela Igreja Católica, que é o Santo Agostinho, ele disse isso com todas as palavras. O Novo Testamento é a tradução ou a descodificação, que seria a pedra de roseta, do Velho Testamento, tá? Santo Agostinho disse isso, porque ele está provando que só dá para entender o Velho Testamento se eu entender bem o Jesus que se manifestou no Novo Testamento. Estão me seguindo? Então, ele é a pedra de roseta. Quando você entende isso, você entende que duas questões importantes, só duas, eu vou falar só sobre duas questões hoje, para ficar fácil de você entender, tem que ser respondidas de forma clara em nossas vidas. Se essas duas questões não forem respondidas, eu vou viver um evangelho medíocre, uma vida espiritual sem qualquer sentido. Eu vou viver uma relação com a igreja do século XXI, mas não com o Deus que morreu pela igreja. Então, a primeira pergunta é: quem é Jesus? A primeira pergunta que tem que ser respondida é essa: quem é Jesus? Aonde eu não relativizo Jesus, aonde eu coloco Jesus no lugar que ele realmente deve estar, como Jesus o Senhor, como Jesus Deus. Porque se eu não sei responder que Jesus é o meu Deus, a segunda pergunta não faz sentido. Porque a segunda pergunta é: qual que é a sua voz para mim? Então assim, vamos lá. Questão número 1, fala assim: quem é Jesus? É uma resposta que eu não posso pensar duas vezes. Como eu respondo isso. Inclusive, aquele jovem que foi covardemente agora assassinado, o Charlie Kirk, tem um vídeo fantástico quando ele fala sobre a pergunta mais importante da vida dele, é como ele consegue responder a essa questão sobre quem é Jesus para a vida dele. Essa é a pergunta que vai definir o seu destino, o seu final. Essa, a resposta a essa pergunta vai definir a sua vida, o seu destino. Então, se eu não sei responder quem é Jesus claramente, se a minha teologia não é clara em relação a isso,
eu não sei depois responder bem a segunda pergunta, que é, qual que é a voz dele para a minha vida? Se eu tenho Cristo como Deus, eu respondo de uma maneira a voz dele para a minha vida. Se eu tenho um Cristo como um profeta, eu respondo de outra maneira a voz dele para a minha vida. Se eu tenho Cristo como um sociólogo, um político ou um agitador, como alguns dizem, ele ter sido no passado, eu vou responder a voz dele para a minha vida de uma outra maneira. Como eu respondo a primeira pergunta, condiciona a minha resposta à segunda pergunta. Estão me entendendo? Então, Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele gastou muito tempo em afirmar quem Ele era, para que esse momento não fosse duvidoso em nossas vidas. Para eu saber certamente que Ele é Deus. João dedicou o evangelho todinho, só para dizer, para enfatizar a tônica de um Jesus divino. Estão ouvindo bem? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Tá duplicando aí? Ou tá dando... Tá, não, estou só aqui, então ótimo, então não tem problema não. Cada apóstolo, cada discípulo, ele redigiu o evangelho com um propósito. Eu sempre explico isso, não quero repetir, mas Mateus, quando ele escreve o evangelho, ele escreve para os judeus, para a comunidade judaica, cruzando os profetas e cruzando a lei com Jesus Cristo, dando a evidência de que Jesus era o Messias que havia de vir. Mateus tem esse propósito. Marcos, ele teve uma ação mais objetiva com os gentios. Para os gentios não tinha tanta importância entender se Cristo era o Messias ou não era o Messias. Ele não tinha tanta relação com a lei mosaica, não é? Mas para o judeu é importante entender o poder de Deus. O que Deus pode fazer? Ele pode fazer milagres, ele pode fazer prodígios. Então, o evangelho que mais concentra milagres feitos de Cristo é o de Marcos. Porque era a maneira que ele contava os feitos de Cristo para atrair as pessoas para ouvir o evangelho, e ali ele poder anunciar que Cristo era o Salvador. Lucas, por sua vez, já tem outra tônica, uma tônica 100% acadêmica, uma pesquisa de campo. Onde ele fala, ele começa o livro, né, não só Lucas, mas o livro de Atos, foi ele que escreveu com a mesma tônica, onde ele fala que ele dedicou o tempo para ouvir inúmeras testemunhas oculares de Cristo. Ele sentou e foi ouvir quem presenciou, ouvir quem ouviu, e relatou, e ele redigiu um documento. Lucas é muito mais do que uma questão espiritual, é um documento histórico bem fundamentado da igreja, o livro de Lucas e o livro de Atos. Mas João me impressiona, porque João, ele fala, eu preciso deixar claro que Jesus é Deus. Você pode reparar, quando um pastor orienta alguém a começar a ler a Bíblia, qual é o livro que ele pede para alguém ler quando começa a conhecer Cristo? João. É básico, por quê? É o primeiro contato, o mais importante é ele entender que Jesus é maravilhoso, mas que ele é Deus. Então João traz a tônica de um Jesus divino, porque ele sabe que a pergunta mais importante para se responder no final é: quem é Jesus para você? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele já entra de sola. João 1:1, ele entra rasgando tudo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Fala de Jesus, Jesus estava lá com Deus no princípio, no plano. E o próprio Jesus, o próprio Verbo, era o próprio Deus. Uou, bomba atômica. Ele começa assim o livro dele. Ele nem prepara você. Ele joga para você começar a aceitar, a entender, a crer ou não crer, porque é baseado na fé. Fala para o teu irmão, não é preciso lógica, é preciso fé. Me perdoe, porque muitas vezes eu caminho muito como pastor no campo da lógica, inutilmente, só com um propósito didático. Eu não preciso de lógica para crer, nunca precisei de lógica para nada. Eu uso a lógica, eu uso a física, eu gasto tempo com coisa inútil
Porque é inútil saber algumas coisas só para fazer você entender. É verdade. Eu não preciso saber o porquê da pedra de Roseta. Eu não preciso saber porquê que questões arqueológicas da catacumba de Jesus. Não preciso. Eu creio. Eu ouço esse louvor aqui, eu me arrepio todo. Eu não preciso. Eu sei na minha alma, no meu íntimo, que é verdade, porque eu tenho experiência com esse Deus vivo. Pronto. Para mim é o suficiente. Mas por questões didáticas, questões de ensino, eu me obrigo a caminhar pela lógica, porque eu sei que tem pessoas que estão lá atrás engatinhando e precisa percorrer o caminho da lógica para dar um salto para o espiritual. Mas olha para cá, se esse salto não for dado, nada acontece. Uma hora, meu irmão, não vai ter mais resposta na lógica. Não vai. Eu tenho que dar um salto, eu tenho que crer, eu tenho que ter fé. Então, quando eu for pregar, quando eu prego, eu respeito o caminho dos sofismas criados pelo mundo na mente humana. Então, se eu não percorrer o caminho que os sofismas construíram, para na hora certa fazer assim, ó, quebrar. Esse é o caminho que a gente faz, é o caminho estratégico, de fazer você visualizar. E você mesmo vai concluir, poxa, todo o outro fundamento que eu tinha, que me guiou até aqui, era fraco demais. Ele não se sustenta sozinho. Aí, o novo que você recebeu, faz assim, ó. Quebra aqueles pilares que o mundo construiu para te afastar de Deus. E você, por si só, começa a andar sozinho. Por isso que isso disse, conhecereis o quê? A verdade. Porque ela faz assim, ó. Faz assim com a mão. Faz assim, libertará. Ela liberta. Ela vai quebrar os pilares que o mundo foi construindo, usando escola, usando sarcasmo, usando ódio, usando vários instrumentos de comunicação para enfraquecer a Bíblia, enfraquecer a vida espiritual, enfraquecer a imagem de quem crê. Eu cresci com a imagem de que quem crê são pessoas menos inteligentes. Isso veio de mim? Não, foi construído à minha volta pelos professores, pela mídia, pelos meus pais, parentes. Foi sendo construído vários argumentos que foi me fazendo rotular que todo mundo que crê é fraco intelectualmente. Quando eu fui estudar, eu vi que as pessoas mais superiores a nível intelectual na história eram cristãs. Sabia que, eu li esses dias sobre isso, eu não sabia, que Isaac Newton falou mais sobre a Bíblia do que sobre física? Isaac Newton, cristão. As mentes mais geniais do mundo, eles sabiam percorrer a fé. Winston Churchill, um grande emblemático político inglês, disse que o cristianismo é a única religião no mundo que tem do seu lado a ciência. Era claro para ele isso. Então, a única religião no mundo, pode pesquisar, que se encaixa com os argumentos científicos, chama-se cristianismo. Pode dizer amém? Porque nós estamos em coerência com tudo que foi criado no universo. Mas se tudo isso não responder à questão de quem é Jesus, nada adiante. Nada adianta. Fala para o teu irmão aí, dê o salto. Dê o salto de fé que te falta. Fala aí. Sabe aquele pedacinho, aquele salto? Dê o salto de fé que está faltando. Então Cristo ele gastou muito tempo dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Pão. Eu estava pensando sobre isso, né? Que o pão, ele é criado com o propósito de ser partido para alimentar alguém. E eu nunca vi um padeiro chorar porque alguém partiu o pão. Já viu um padeiro? Não parte não, está tão bonitinho, não parte não. Não, ele quer que você parte logo quentinho. O pão, ele é feito com o propósito de ser partido e alimentar alguém. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que nasceu com o propósito de ser partido para dar vida e força àqueles que creem em mim. Oh.
Que coisa maravilhosa. Nunca vi padeiro chorar porque partiu o pão que ele cozinhou. Deus se alegrou com o trabalho de Cristo para nos dar vida e vida eterna. Várias vezes ele quase foi apedrejado para dizer: eu sou. Não sei se você sabe disso, eu vou te dar aqui uma pequena curiosidade em hebraico. A palavra eu sou, ou na gramática hebraica, o eu sou, ela não existe. Porque o eu sou, ele na gramática é exclusivo de Deus. Quem que sabia disso? O eu sou é exclusivo de Deus. Então, se você fosse falar em hebraico, se fosse falar em português como você fala em hebraico, seria assim: eu, Aisley, igual o índio, sabe? Eu, Aisley, eu sou o Aisley. Não, é eu, Aisley. Ela, Viviane, né? Não é ela porque é Deus. Então é como se na gramática hebraica o sou, ele é suprimido, porque ninguém é nada, só Deus que é alguma coisa. Vindo do original lá atrás da palavra do tetragrama, que é Yahvé, né? Quando Deus se manifesta a Moisés e diz para Moisés, o eu sou, diga a Faraó que o eu sou vos enviou a vós. Então, ficou tão sagrada a palavra eu sou, que além de ser o nome de Deus, foi extirpada da gramática e você mudou a forma de falar. Tanto é que ninguém sabia mais nem pronunciar, porque ninguém mais ouvia a palavra eu sou. Tanto que era sagrado e proibida essa palavra, porque é exclusivo de Deus. Jesus, lá na frente, ele ousa falar que é alguma coisa, porque ele é Deus. Então ele fala, quando ele fala eu sou o caminho, eu sou o pão da vida, eu sou, ele falou várias vezes isso, e você pode ver na Bíblia, quase sempre havia uma reação negativa dos fariseus e da multidão quando ele dizia eu sou. Porque ele dizia, poxa, blasfêmia, pegavam em pedras para o quê? Apedrejar, ou tentar apedrejar. Porque ele estava blasfemando aos olhos do entendimento do povo, que aquilo seria uma blasfêmia, porque está dizendo, eu sou Deus, eu sou o Messias, eu sou o seu Salvador. Então, Cristo deixou claro, e fez de tudo para que hoje a resposta pudesse ser clara: Jesus, ele é o meu Deus, meu único e suficiente Salvador, autor da vida, autor e consumador da fé. Ele é tudo o que eu preciso, ele é suficiente para mim, ele é o meu Criador, ele é aquele que me sustenta, ele é aquele que me salva, em nome de Jesus. Pode aplaudir. Aleluia. A pergunta é para você, essa resposta, ela é automática, ela é imediata na sua vida quando você é confrontado com essa pergunta. Se você não é, hoje Jesus te convida para você ir para a cruz de forma diferente, para que só haja espaço na sua vida para dar essa resposta. Quem é Jesus? Ele é o meu Deus, o meu Rei, o meu único e suficiente Salvador, o meu companheiro, o meu amigo, aquele que nutre em mim o seu próprio Espírito até o grande dia, até o dia que eu vou me encontrar com Ele. Essa tem que ser a resposta imediata. E a segunda pergunta importantíssima: qual que é a sua voz para a minha vida? Ah, pastor, essa parte você pegou, porque às vezes não é tão claro ouvir a voz de Deus. Eu concordo com você. Eu invejo algumas pessoas que Deus fala com elas 30 vezes no dia. Tem gente que ouve muito Deus. Ouve muito Deus. Eu não ouço tanto como essas pessoas ouvem, não. Não estou dizendo que é mentira, mas que eu desconfio que seja, em algumas situações. Desconfio. Mas é porque eu sou miserável, então não é porque eu não falo comigo, é porque eu não falo com os outros. Não é porque eu sou pior, talvez, não sei. Mas eu sei que não é claro para algumas pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa: tem 3 vozes de Jesus para nós que são muito claras, e que não adianta eu querer ouvir uma 4ª ou 5ª voz de Deus se eu não ouvir essas 3 que ele me fala, que é clara. A primeira voz que ele me dá claramente é: vem. Não importa o contexto, há uma voz ecoando na sua Bíblia, nos púlpitos, nos louvores,
Sempre que eu escuto, ou dou atenção para esses conteúdos, essa voz está clara e está alta. Vem para a cruz, vem para o arrependimento, vem para mim, vem para a palavra, vem. Há uma voz do vem. Sim ou não? É uma voz ou não é? É a voz de Deus para mim. Ele quer que eu venha para Ele, que eu chegue perto dele. Ele quer que eu olhe para as coisas que Ele quer, que Ele criou, que eu aprenda com Ele o que Ele quer ensinar. Então, qual a primeira voz que Deus me fala? Fala assim mais forte, fala vem. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir. Olha só que interessante, a maneira como eu respondo à primeira pergunta, quem é Jesus, condiciona a minha atitude na segunda pergunta. Vem. Se eu entendo que Ele é Deus, eu não vou rápido, eu vou correndo. Quem pode dizer amém? Agora, se eu tenho dúvida que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, quando Ele fala vem, eu vou ficar parado, vou ficar analisando, eu vou no culto, vou ficar lá atrás. Qual que é o povo lá? Tá vendo lá? Vou ficar lá atrás, olhando de longe, se eu quero ir ou não quero ir. Vou passar um tempo de análise muito maior para responder ao vem. Por quê? Não é porque o vem é um mau convite, é porque eu não tenho bem respondido à primeira pergunta. Quem é Jesus? Faz sentido ou não faz sentido? Então isso é importante. Porque essa voz ecoa, que é a voz do quê? Fala assim comigo, vem. A segunda voz que Ele tem para mim é permanece. Fala para o teu irmão aí. Permaneça. Permanecer tem sido um desafio muito grande nas nossas comunidades. Permanecer, não digo na igreja, porque isso aqui é só uma estrutura. Nós temos que ser igreja, né? Mas permanecer sendo igreja é um desafio muitas vezes para muita gente. Porque permanecer na fé, permanecer estudando, permanecer santificado, permanecer com relação com Ele, permanecer buscando o toque, permanecer é a palavra-chave para uma vida saudável a nível espiritual. Fala para o teu irmão aí, permaneça. Permaneça, meu irmão, permaneça, porque Deus quer que você venha, mas que você fique. Vir e ficar, vir e fazer parte, vir e somar para essa estrutura que Ele está criando, que Ele está formando, com um propósito claro e definido. Então essa é uma segunda voz, para quem fala que não está ouvindo Deus. Não, Deus está falando, vem, está falando, fica, vem, permanece, gasta tempo. Se os apóstolos tiveram que passar por isso, por que nós não vamos passar? Eu olho para a vida do apóstolo Paulo e fico surpreendido com a persistência dele. Porque ele teve o seu mérito maior, não foi no vem, porque o vem foi meio abrupto, né? O vem dele foi, ele caiu do cavalo, ficou cego, e foi assim, foi uma coisa assim, uma terapia de choque, né? Um perseguidor tinha que ter um choque para poder ser atraído por Cristo, que ele perseguia. Agora, Paulo passou por um período de teste muito grande, porque a igreja o rejeitou. Ananias, Barnabé só recebeu porque tinha um comando direto de Deus, recebe esse cara. Ah, mas Deus, ele está perseguindo. Eu falei, eu mandei receber, recebe esse homem aí. Senão nem aqueles que recebeu teria recebido Paulo, morrendo de medo de quem Paulo era, da reputação dele, da retaliação que eles poderiam sofrer por receber Paulo convertido. Imagina você receber uma pessoa que seria perseguida e odiada por aqueles que ele representava antes. Você está pondo o seu pescoço em risco junto do cara. Então a igreja o rejeitou, eu não sei quantos anos que passou, mas ele foi quase que corrido de Jerusalém e voltou para a sua cidade. Parece que ele ficou uns 15 anos no anonimato. 15 anos, sem ninguém querer ver e ouvir o que Paulo tinha para dizer. Até que um dia ele volta, pleno, volta brilhando, volta cheio de vontade, volta com a missão clara, volta com uma voz clara de Jesus Cristo, para fazer algo grandioso. E vocês conhecem quem foi Paulo, que ele fez na Europa toda, e na Turquia e por aí afora. Só que a questão que eu ponho é essa: como é que foi esse processo de permanecer
onde ele não servia para ninguém, a igreja não aceitava ele. Não deve ser fácil, né? Eu sentar com uma pessoa que converteu, mas que eu sei que ele matou um amigo meu, que era Estevão. Talvez o pai de Estevão estava lá, os irmãos de Estevão estavam lá. Aí a pessoa compra a dor da família. Aí deve ter umas 100 pessoas que comprou a dor da família de Estevão, que ele mandou apedrejar, matar. Então não deve ser fácil essa relação de entrar convertido, tendo sido o ofensor, o agressor de boa parte daquela comunidade. Porque eu mencionei Estevão, mas quantos outros foram arrastados das suas casas, segundo fala Atos, e eram arrastados das suas casas, eram presos, eram perseguidos, por causa da missão e ação de Paulo contra os cristãos, de Saulo contra os cristãos. Então devia ter muito trauma naquela igreja. Esse cara aí está dando de convertido agora. Cara, não é fácil arrepender, porque você sofre porque você não arrependeu, e sofre porque você arrependeu, mas ninguém crê no seu arrependimento. Você apanha o tempo todo, por isso que permanecer não é fácil. É uma relação muito boa entre você e Deus. Ele tem que te sustentar, mas permanecer é necessário. Eu quero ouvir um amém. Não falhe no permanecer. Não falhe. E há uma terceira voz ainda, que está falando o tempo todo, que é o vai. É o ide. Fala para o teu amigo aí, vai. Vai, ide, fala, testemunha, prega, abre célula. Fala da sua experiência com Deus para outras pessoas. Vai. Olha só, em 3 vozes que Deus fala claramente. E nós falamos, mas Ele não está falando comigo. Eu não estou ouvindo a sua voz. Então se você quer ouvir uma 4ª voz, olha para cá. 4ª, 5ª, 6ª, 10ª voz, direção, missão. Não espere que Ele fale sem você falar assim para as 3 anteriores. Pode ser mais forte esse amém. Não espere que Ele fale se você não falar assim para as 3 vozes que estão falando e clamando. Vem, permaneça, vai. Fala comigo, vem. Fala, permaneça. Fala assim, vai. De novo, vem, permaneça, vai. Fala assim, eu vim, eu permaneço. Fala assim, eu vou em nome de Jesus. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Eu vou. Vem, permanece e vai. Pastor, por que isso é tão importante? Agora eu vou voltar lá para o princípio que eu comecei a falar com vocês. Porque para o mundo dar o seu jeito, eu tenho que estar debaixo de um comando de Deus. Aqui eu preguei o tempo todo só para chegar nesse ponto com vocês. Para que o mundo dê o seu jeito, para que o mar se solidifique para você andar, ou que você fique leve o suficiente, eu tenho que estar debaixo de um comando de Deus. Porque repara que Deus sempre dá comandos para o homem, não dá para as coisas. Quando Deus quis fazer o pão multiplicar na multiplicação milagrosa, Ele não disse, Ele não pôs a mão no pão. Multiplica, vai, mais, Senhor, multiplica o pão, quero mais. Pronto, tem 5.000, distribui. Foi assim que aconteceu? Não, Ele abençoou o pão e falou, distribui. Para onde foi o comando? Para os discípulos que tinham o cesto, distribui. O pão teve que dar o quê? Fala assim, o seu jeito. Não me interessa mais entender daqui para frente. O pão teve que dar o seu jeito. O peixe teve que dar o seu jeito. Ele deu um comando para aqueles homens, que os homens obedeceram. O agir desses homens começou a obrigar o pão a dar o seu jeito. Sei que fala a Bíblia que mais de 5.000 pessoas foram alimentadas com 5 pães e 2 peixes. Quando os 10... Ô José, você não me lembrou. Ela falou assim, pastor, tira o óculos, porque você está ficando com cara de doido, com um tique nervoso. Eu fico assim, ó. Fica assim, ó, com óculos. Eu falei, não, eu vou pregar sem óculos. Aí ninguém me lembrou hoje. Quando os 10 leprosos foram curados, o que Deus fez com os leprosos? Eu, ministro, curem vocês estão curados. Vai agora e fala com os fariseus. Foi assim que fez a cura?
Não sabe, você não leu a Bíblia, né? Todo mundo assim, pastor, não lembro desse texto, então vou te explicar. Não foi assim. Ele disse, chegou 10 leprosos, vai e se apresenta, sim ou não? E se apresenta ao sacerdote. E fala que no caminho, eles o quê? Foram curados no caminho, porque eles passaram a se obedecer, a estar em movimento debaixo de uma, o quê? Fala assim, voz. Embaixo de uma voz. Então, se eles estavam debaixo de uma voz, para cumprir o propósito, o corpo deles carecia o quê? Fala assim, saúde. Então, o corpo teve que dar o quê? O seu jeito. O corpo teve que dar o seu jeito, expulsar a lepra deles. Aí fala que, aí, nosso mal, que a gente dá apenas foco, no samaritano, que foi o único que voltou. Esquecemos os outros parâmetros que estão incluídos na passagem. Né? É bacana falar sobre gratidão, que só um voltou, beleza. Mas repara que a cura só foi possível porque eles não esperaram ser curados para ir se apresentar. Eles foram se apresentar debaixo de um comando de Deus e no processo o corpo teve que dar o quê? O seu jeito. Fala assim, o seu jeito. Fala assim, universo, mundo. Fala assim, minha conta bancária. Fala, minha conta bancária. Fala assim, dá o seu jeito. Porque eu estou debaixo da palavra de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Dá o seu jeito. Quando Cristo precisou de pagar o imposto, lembra da passagem? Era ele e Pedro, tinha que pagar o imposto. Ele não ordena, ele não fala, Pedro, eu estou orando para que o mar produza ouro. Ele não orou assim. Ele falou, Pedro, de novo, deu a ordem para quem? Para Pedro. Vai, lança um anzol, pesca um peixe, e na boca do peixe vai estar um denário. Vem, paga para mim e para você o tributo. Mais uma vez, a ordem de Deus sobre uma pessoa obrigou um peixe a procurar uma moeda no mar. Olha que loucura. Que missão difícil para o peixinho, né? Imagina um peixinho, Nemo. Ai, a moeda, a moeda, a moeda. O Nemo estava lá, achou a moeda. Vocês conseguem entender isso, gente? A complexidade disso? Então você vê que a gente inverte o processo. Nós percorremos o caminho errado. O caminho correto é o caminho da obediência. Quer mais exemplo? Moisés fez tudo certo até chegar na frente do Mar Vermelho. Dá nele uma crise existencial, uma crise de fé aonde? Na hora, no finalzinho. Jesus, Deus, o que farei? Ele leva uma bronca de Deus. Por que clamas a mim? Já não te dei uma ordem para você poder avançar? Continua debaixo da minha ordem, porque o mar vai dar o quê? O seu jeito. O mar vai dar o seu jeito. Toca com o seu... Moisés, o que está na sua mão? Um cajado. Toca no mar e avança. No que ele fez, o mar deu o quê? Deu o seu jeito. Ele se abriu. Queridos, eu procurei algum outro milagre que tivesse outro padrão e eu não encontrei. O que parece que não havia um comando é a sogra de Pedro. Porque não há um comando sobre a sogra. E eu pensei, poxa, mas Deus, o Senhor obedece um padrão. Por que o Senhor ia quebrar esse padrão aqui na sogra? Porque, se você não lembra do texto, eu vou te falar. A sogra de Pedro tinha muita febre. Dizem até que é por isso que Pedro negou a Cristo, né? Porque ele curou a sogra dele, né? Aí fala que Pedro negou a Cristo porque ele curou a sogra. É uma maldade isso. Não deve brincar assim não. Ele chega lá, estava morrendo de febre, a sogra, né? E não há uma oração, não há um comando à sogra. O que ele faz? Ele fala a Bíblia que ele toca na sogra, certo? E a febre desaparece, deixa o corpo dela. Aí eu pensei assim, mas espera aí, essa ação quebrou o padrão. Aí vem assim uma vozinha assim,
ela teve que deixar eu tocar nela. Então, até quando não tem ação visível, tem uma ação interna de eu permitir com que Deus me toque. Eu tenho que permitir, porque ela podia escolher: não, quem é você? Sai daqui, não te conheço, não quero, me dá Benuron. Tem gente que é assim, Deus quer fazer alguma coisa e Ele dá não, não quero, não, eu tenho o meu jeito, não, eu vou na outra igreja. Mas o deixar Deus tocar é uma permissão, é uma ação. É um convite silencioso que há no Senhor, que é do deixar que Ele se manifeste na sua vida. São muitos exemplos, gente, muitos exemplos. Quando Jesus quer ver Lázaro ressurreto, Ele não ora para a morte. Ele dá um comando: Lázaro, sai daí de dentro. A morte tem que dar o seu jeito. Igualmente foi o filho da viúva em Naim, que ele encontra com o cortejo, com o funeral na encruzilhada de Naim. Ele não ora para que haja vida, ele dá uma ordem para o morto: levanta. Ele toca o esquife, o morto levanta e ele é ressuscitado naquele momento. A morte teve que dar o seu jeito. Ela teve que deixar, teve que perder força para que a vida pudesse se manifestar. E eu vou encerrar aqui com esse exemplo. Olha, eu tenho aqui 13 versículos, só com exemplos assim. 13, e tem mais para listar. Próximo culto eu posso... Se eu ministrar, eu posso falar. Mas eu quero que você entenda o seguinte: no grande dia, que um dia nós vamos passar dessa para melhor, vamos morrer, e vamos ter um dia que a voz de Jesus vai ter que alcançar a gente. Se eu não, olha para cá, se eu não treinar o meu espírito para dizer sim com a voz dele hoje, como é que eu vou dizer sim quando ele falar assim: Aisley, levanta, vem, acorda para o descanso eterno? O meu espírito tem que fazer a leitura, porque aí o universo, o mundo vai ter que dar o seu jeito. Então treina bem os seus ouvidos espirituais para dizer sempre sim para o comando de Jesus. Porque não tem doença que resiste isso, não tem recursos que não apareçam. Tudo vai acontecer se tão somente eu estiver sintonizado debaixo da missão, da voz e propósito dele para a minha vida. Então responda claramente: quem é Jesus? E responda sim para todas as vezes que a voz dele alcançar a sua alma e os seus ouvidos, porque tudo o resto será acrescentado em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê graça. Fique em pé onde você está.